Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Após 2 anos, o Supremo Tribunal Federal retoma julgamento da Ferrogrão na próxima semana. Brasil suspende compras de batata semente do Chile para reavaliar risco de pragas. Governo de São Paulo começa processo de regularização de terras devolutas, com desconto de até 90% para os ocupantes. Evento na capital paulista reúne representantes de mais de 20 países para debater as práticas sustentáveis e o mercado internacional da cafeicultura. E ainda, ONU confirma Belém do Pará como sede da COP30 em 2025. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Em evento realizado hoje em São Paulo, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou o trabalho do Estado no combate à gripe aviária. Esse trabalho já é feito cotidianamente, agora com a identificação desses animais silvestres com o vírus. Nós ampliamos o cerco e mobilizamos a sociedade, que a sociedade possa nos dar informação. Fizemos uma parceria forte com o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro está sendo muito parceiro e nós parceiro deles, então isso tem ajudado, né, nesse controle. O Ministério da Agricultura tem conduzido muito bem e tem tido apoio dos estados. Então, no estado do Espírito Santo, a gente já tem uma rede de proteção, mobilizamos os avicultores para que eles possam duplicar e ampliar o acesso às suas granjas, para que a gente não tenha problema na área comercial. Mais de 20 países representados, o Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, promoveu na capital paulista um encontro para debater o mercado internacional, a sustentabilidade e a rastreabilidade na cafeicultura. A produção nacional de café no país, considerando as variedades arábica e conilon, deve atingir 54 milhões e 740 mil toneladas de sacas, volume 7,5% superior ao ciclo anterior. Para que o volume se concretize e o Brasil siga conquistando novos mercados, o setor deve manter as práticas sustentáveis. Neste sentido, o Secafé vem desenvolvendo apoio ao trabalho dos produtores. Nós fazemos muitos trabalhos em prol da dinâmica de carbono para provar ao mundo que a nossa cafeicultura é carbono negativo, mas que eles reconheçam a nossa sustentabilidade com base no ambiente tropical. O mundo entende muito o ambiente temperado e as metodologias são feitas para isso. Então nós vamos fortalecer essas metodologias e criar plataformas de créditos de carbono. Trabalhamos na rastreabilidade, atentos às novas regras, e trabalhamos em várias outras agendas, que é o monitoramento do limite máximo de resíduos. Fazemos isso há 4 anos e continuamos. A Frente Parlamentar Agropecuária também tem cooperado com as necessidades do setor cafeeiro. A questão de plano safra, que é extremamente importante, nós precisamos buscar esses recursos agora da economia para fazer a equalização de juros e conseguir acesso a crédito, esse acesso a crédito subsidiado, né? Essa equalização de juros para que a gente possa fazer investimentos não só no café, mas em todas as culturas. Nós temos dentro da cafeicultura um custo de produção extremamente alto, como eu já disse, e isso faz com que a gente tenha uma margem de lucratividade e rentabilidade um pouco menor. E é importante que o produtor consiga equilibrar essa conta. Representantes do setor defendem a criação de um projeto de lei sobre a rastreabilidade na cafeicultura, que deve reduzir a sonegação de impostos e ainda possibilitar aos produtores que alcancem as metas para uma produção cada vez mais sustentável. O setor de café do Brasil está preparado para ter um conceito de rastreabilidade. Isso significa identificar os insumos que são utilizados. Eu estou falando dos defensivos e dos adubos. Isso significa a origem do ponto de vista do próprio café. E isso significa depois a continuidade do grão no processamento. Nós queremos um projeto de lei que, estabelecendo isso de uma forma precisa, possa possibilitar certificação. Isso nos coloca de uma forma muito mais positiva numa situação internacional. Ser reconhecido internacionalmente como um país que prioriza as práticas sustentáveis na produção abre um leque de oportunidades para os novos negócios.
Isso poderá colocar o país cada vez mais como um país que produz com responsabilidade e com a preocupação com a preservação do planeta. O debate sobre energia hoje coloca o Brasil no patamar, né, na primeira posição, como um país que poderá, além de continuar produzindo alimentos, produzindo café, também produzimos energia e ajudar a sustentar o mundo todo. Bom, sexta-feira, então chegou a hora de saber como fecharam os mercados hoje. Boa noite, Silmar César Miller. Boa noite, João. Boa noite aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, dia de surpresas no mercado de grãos, particularmente nessa sexta-feira, final de semana, véspera de feriadão nos Estados Unidos, o que não é muito comum, uma movimentação muito forte do mercado. Segunda-feira é o Memorial Day, feriado importante para os americanos, é o dia que os americanos reverenciam os seus mortos nas sucessivas guerras em que os Estados Unidos participaram ao longo do tempo. É um feriado importante, bolsas não funcionam, por exemplo, segunda-feira, nem bolsa de Chicago, nem bolsa de Nova York. Uma véspera de feriadão é comum os mercados se posicionarem defensivamente, sem muitas oscilações, por conta do tempo aí, que sempre pode acontecer alguma surpresa no final de semana, o pessoal não gosta de tomar muitas posições de risco nas bolsas. Mas não foi o que aconteceu nesta sexta-feira. Mercado bastante agitado, especialmente no mercado de grãos, por conta de um fator novo aqui que vem preocupando os produtores americanos. Uma previsão de clima muito quente e seco para os próximos 10 dias na região do meio oeste americano, onde agora as lavouras de soja, de milho particularmente, começam a entrar numa fase mais crítica de desenvolvimento. Isso provocou uma disparada dos preços na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira, conforme a gente vai ver a partir de agora. A soja fechou o dia com alta de 1 ponto percentual, acumulou na semana mais de 2% de alta, 2,3%, e destaque especial para o milho, que deu um salto hoje de 3,6%, acumulando a valorização muito forte na semana de 8,9%. Notícia boa para o nosso produtor aqui no Brasil, que está precisando de um preço melhor aqui. E isso, claro, acaba repercutindo aqui também nos preços internos, quando sobe lá na Bolsa de Chicago. Então, preocupação com o clima nos Estados Unidos. 10 dias de clima muito quente e seco, e é bom ficar de olho, portanto, porque esses preços podem voltar a subir também durante a próxima semana, algo que não era esperado até pouco tempo atrás, esse solavanco no mercado. O trigo também fechou em alta hoje, 2 pontos percentuais, em parte também por razões semelhantes, em parte por preocupações com o desdobramento lá daquela questão do corredor da Ucrânia para exportação de grãos. A Ucrânia tem muito trigo para exportar, não se sabe até quando vai ser mantido esse acordo. Houve novos ataques da Rússia, inclusive contra a capital ucraniana. Tudo isso gerou um movimento de tensões novas nessa região conflituosa lá do leste europeu. E o trigo refletiu isso, subiu hoje no dia e na semana também. Na Bolsa de Nova York, destaque para o algodão, que caiu muito durante quase toda a semana, deu uma pequena recuperada hoje. Subiu 2,6%, mas o saldo semanal ainda foi bastante negativo, queda de 3,9%. Açúcar deu uma recuperada hoje também, 2,2%. Na contramão, o café fechou em queda hoje, café arábica, queda de 0,6% no dia e uma queda forte no saldo da semana, 5,4%. Está começando a pesar no mercado a proximidade da colheita da nova safra brasileira do café arábica, do conilon já começou a rigor, tanto que o conilon até fechou em alta hoje, porque é um mercado que está com produção mais apertada, redução na produção do Vietnã, que é o principal produtor mundial, e aqui no Brasil também a produção de conilon é menor do que a de café arábica, ou menor que o ano passado, melhor dizendo, embora a café arábica tenha mostrado crescimento nessa nova safra. Então, o café arábica caindo, o conilon voltou a subir hoje, 0,8%. E o que mais? Boi gordo, esse sim está com o mercado complicado. Boi gordo voltou a cair hoje no mercado físico e no mercado futuro da B3 fechou mais ou menos estável, mas com tendência baixista ainda para os próximos dias. A situação não está muito regularizada ainda em termos de melhora dos preços do boi. Para finalizar, João, mercado financeiro, o dólar fechou em queda hoje, 0,9%. Índice Bovespa na B3 fechou em alta, 0,8%. E o petróleo voltou a subir hoje, teve alguma influência, inclusive, no comportamento das commodities agrícolas. Petróleo subindo 1 ponto percentual nesta sexta-feira, fechando a 77 dólares o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência também aqui para os preços da nossa Petrobras, João. Siga daí. Perfeito, Silmar. Muito obrigado. Tenha um bom fim de semana. Igualmente. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal marcou julgamento sobre uma ação que trata da construção da Ferrogrão para quarta-feira que vem.
O projeto, instituído em 2012, prevê a criação de um complexo ferroviário e rodoviário de 933 quilômetros para ligar o município de Sinop, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O andamento do projeto foi paralisado em março de 2021 pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo. A ação foi movida pelo PSOL, que alegou impactos nocivos ao meio ambiente. O argumento é de que a obra da Ferrogrão alteraria os limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. A seguir, menor crescimento da produção e melhor relação de troca com os principais insumos trazem alento à suinocultura. E ainda, pecuaristas paulistas têm até a próxima quarta-feira para imunizar o rebanho contra a aftosa. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. Foram publicados dados preliminares de abate nesse primeiro trimestre de 2023. E nos últimos meses, foi percebida uma redução do ritmo de crescimento da produção de suínos no Brasil. E para saber mais sobre o mercado de suínos aqui no país, vamos falar agora com o Yuri Pinheiro Machado. Ele é consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva. Boa noite, João Marcos. Boa noite a todos que nos ouvem do Terra Viva. Yuri, de quanto foi essa redução e em relação à queda no preço dos insumos, como que ficou? Bom, nós tivemos na verdade, nós tivemos uma redução do ritmo de crescimento da suinocultura em relação ao primeiro trimestre do ano passado, né? O que demonstra uma desaceleração, né, desse crescimento. Então, isso fez com que, obviamente, houvesse um aumento do preço em relação ao ano passado. Porém, ainda os produtores acumulam um prejuízo muito grande em função de uma crise longa e prolongada que nós tivemos e que ainda persiste de certa forma. A boa notícia é justamente a queda do custo de produção, que é relacionado ao milho e o farelo de soja especialmente, né? Nós estamos vendo aí as cotações caindo desde abril bastante significativamente, né? Só que os animais que estão sendo abatidos hoje, eles ainda carregam um custo de produção, foram alimentados, né, com insumos aí um pouco mais caros, né? A gente espera um melhor cenário para o segundo semestre, ainda com custo de produção mais compatível com a atividade, mas o grande problema hoje é a queda dos preços que ocorreu nas últimas 2 semanas, especialmente em função da oferta e também em relação à queda da própria carne bovina, que acaba competindo com a carne suína no varejo. Yuri, você comenta sobre essa queda. O que motivou esse recuo no crescimento e, mais especialmente, essa que você acabou de mencionar nas últimas 2 semanas? É importante a gente entender o contexto de que ocorreu essa queda. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um crescimento da suinocultura sem igual aí na história recente da atividade. A suinocultura cresceu quase 20% em 3 anos, isso desde 2019, né? E esse crescimento elevado, ele, num primeiro momento, foi acompanhado por uma demanda maior, especialmente da China e até mesmo do mercado interno, em função do encarecimento da carne bovina, né? A carne suína acabou sendo uma opção mais barata para o consumidor e ela ganhou espaço na mesa do consumidor brasileiro, porém, em função do custo de produção elevado, né, os produtores eles acumularam muitos prejuízos, especialmente no segundo semestre de 2021 e ao longo de praticamente todo o ano de 2022. Então, isso fez com que houvesse uma desaceleração no crescimento da atividade. A gente esperava até uma retração, né, mas como é uma atividade que hoje está bastante profissionalizada, os produtores continuaram investindo, né, e alguns saíram da atividade, mas outros continuaram investindo ou acabaram comprando ou adquirindo granjas de outros produtores, mudando de sistema, e a suinocultura continuou crescendo, mas num ritmo menor. A gente espera que esse ano o crescimento da suinocultura ele fique num patamar aí ao redor de 3% a 4%, que é um crescimento normal. Nos últimos anos, aí 2022 para 2021, o crescimento, para se ter uma ideia, né, ele foi em torno de 7%, 8%. Então, a gente espera esse ano uma redução bastante significativa. E os primeiros números, né, publicados pelo IBGE referentes ao primeiro trimestre já demonstram isso.
Que assim seja, Yuri. Muito obrigado pelas informações. Obrigado, boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite. Os pecuaristas paulistas têm até a próxima quarta-feira para imunizar o rebanho contra a aftosa. A campanha contra a febre aftosa no estado vai até o próximo dia 31. Em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento afirma que a expectativa é que sejam imunizados cerca de 11 milhões de bovídeos de todas as idades. Até essa sexta-feira, o Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal contabiliza quase 7 milhões de animais vacinados e que mais de 67 mil propriedades já atualizaram o rebanho e declararam a vacinação. O Ministério da Agricultura suspendeu a importação de batata semente provenientes do Chile até a revisão da análise de risco de pragas. Segundo portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária, a suspensão não será aplicada aos envios de batata semente com certificados fitossanitários emitidos até o dia 23 de maio. Sexta-feira é dia de uma viagem pelo país com as principais notícias do agro na semana. Em São Paulo, a remuneração por serviços ambientais foi pauta de uma reunião na Secretaria de Agricultura. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Brasil. A remuneração por serviços ambientais foi pauta de uma reunião na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O principal objetivo é ajudar os pequenos produtores de maneira que a gratificação seja uma fonte de renda para a comunidade rural. O pagamento de serviços ambientais é uma forma de dar auxílio às áreas naturais. Entre os benefícios estão a proteção da biodiversidade e manutenção da qualidade das águas e do solo. A agricultura do Paraná é uma das mais diversificadas do mundo e o governo do estado reforça em eventos rurais, na região do Vale do Ivaí, o estímulo ao crescimento da produção de frutas. Isso porque ainda há um grande gasto na importação deste grupo no estado. E também na tradicional festa do frango e da banana, de Novo Itacolomi, foram homenageados antigos produtores. E a renda do evento foi destinada à agricultura familiar. A data para a declaração de vacinação do gado, que começou em 1º de maio, vai até o dia 12 de junho no Distrito Federal. Juntamente com a declaração, os produtores rurais devem atualizar o cadastro das propriedades e de suas explorações pecuárias. A medida substitui a antiga campanha de vacinação contra a febre aftosa, seguindo as novas diretrizes do Programa Nacional de Vigilância contra a Febre Aftosa. O objetivo dessa atualização é evitar a disseminação de doenças que ponham em risco a saúde pública e a economia brasileira. O produtor que descumprir o prazo fica sujeito a sanções administrativas e ao impedimento da emissão da GTA, proibindo a entrada e a saída de qualquer espécie animal da propriedade. Pesquisadora de carreira e com passagem pela chefia de pesquisas, Silvia Massuá é a primeira mulher a chegar na presidência da Embrapa. Em entrevista ao Band News, ela contou um pouco de sua trajetória dentro da empresa. Para mim é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo que é uma honra, né, ser a primeira presidente mulher, tem uma grande responsabilidade, uma expectativa muito grande dessa nova gestão que está se iniciando agora. Faz nem um mês que eu assumi agora dia 1º de maio. Mas, por outro lado, eu tenho aí uma trajetória na Embrapa, né? Sou pesquisadora de carreira de 33 anos que eu já trabalho na Embrapa. Eu sou da área de tecnologia, então eu fui o primeiro time de pesquisadores que não eram agrônomos e veterinários, que a gente foi contratado para trabalhar junto com os agrônomos e veterinários para desenvolver soluções para a agropecuária brasileira. Então, é disruptivo nesses dois sentidos. É verdade. Né? E em relação à mulher, eu acho que a gente tem vários desafios, né? A mulher, ela sempre tem aquele desafio de ter múltiplos papéis ao mesmo tempo, né? Então, eu sou mãe, tenho 2 filhas, esposa, a gente tem esse papel e, ao mesmo tempo, o lado profissional que a gente tem que trabalhar e se adaptar o tempo todo. Então, isso é minha carreira, né? Da maioria das mulheres. E agora não poderia ser diferente. Eu falo que a diferença, acho que das mulheres, é essa plasticidade que a gente tem de assumir esses vários papéis ao mesmo tempo, né?
E na nossa carreira, na minha carreira, por exemplo, na carreira das mulheres da Embrapa, de pesquisadora, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, né, dentro da carreira de pesquisa. Então, tem esses desafios de já aprender isso. Eu fiquei 20 anos na pesquisa e nos últimos 13 anos eu estou na gestão. Então, eu fui chefe de pesquisa da unidade aqui em Campinas, a Embrapa Agricultura Digital, e fui chefe geral, né, a diretora-geral da unidade de 2015 a 2022. E agora estou tendo essa oportunidade aí da presidência, né, nacional aí da empresa. Startups com soluções inovadoras serão premiadas pelo Ministério da Agricultura. O objetivo é impulsionar as empresas que apresentem inovações para monocultivos e sistemas ILPF. As inscrições para o primeiro Expo Forest estão abertas até o dia 30 de junho de 2023. Para efetivar a inscrição, os interessados devem acessar expoforest.com.br/forest startup-conecta. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, especialistas do setor destacam que, além das práticas voltadas para o meio ambiente, também é necessário olhar para iniciativas sociais. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva. O governo do estado de São Paulo começou o processo de regularização de terras devolutas, com desconto de até 90% para os ocupantes. As terras devolutas são áreas públicas que nunca tiveram uma destinação definida pelo poder público e foram ocupadas irregularmente. Agora, o governo inicia uma ação de discriminação desses terrenos, dando preferência a quem os ocupa atualmente. A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo é o órgão responsável pelos processos, tendo já considerado 10 deles aptos para regularização com base na lei. Os imóveis foram avaliados em 64 milhões de reais e somam 3.900 hectares. O total dos descontos previstos chega a 50 milhões de reais. E com isso, os proprietários teriam que pagar só 14 milhões. Entre os fazendeiros beneficiados, 6 estão em Marabá Paulista, no Pontal do Paranapanema. Há ainda 132 processos que não chegaram em estágio de validação pelo ITESP. Belém do Pará será sede da COP30 em 2025, confirmou hoje a Organização das Nações Unidas. A COP é o mais importante evento sobre mudanças climáticas do planeta. O anúncio foi feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará, Helder Barbalho. Eu já participei de COP no Egito, já participei de COP em Paris, já participei de COP em Copenhague, e o pessoal só fala da Amazônia. Então eu dizia assim, por que então não fazer a COP no estádio da Amazônia, para vocês conhecerem o que é a Amazônia, para você ver o que são os rios da Amazônia, para você ver a floresta da Amazônia, para você ver a fauna da Amazônia. E eu acho que é muito importante. E, pessoal, se preparem, porque vai ter gente do mundo inteiro. Vai ter muitos governantes, vai ter muita gente do mundo inteiro que vão ficar maravilhados com a cidade de Belém. Eu estou convencido, Helder, que vai ser um grande evento e eu quero que você saiba que o governo federal estará à sua disposição para ajudar naquilo que for necessário, porque é um evento que vai mostrar mais uma vez a cara do Brasil para o mundo. Presidente, é uma satisfação muito grande, queria festejar em nome do povo do Pará, e claro, de todos os brasileiros, o privilégio do nosso país de poder sediar o mais importante evento de mudanças climáticas do planeta. Aumenta a nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado e, acima de tudo, a responsabilidade da agenda ambiental, conciliando os amazônidas de nossa região e, claro, o respeito ao meio ambiente. O estado do Pará, Belém, estarão ávidos a receber a todos e trabalhando para que possamos, por um lado, fazer um belo evento, mostrarmos que a Amazônia está preparada para receber o planeta, mas, por outro lado, também a construção do desenvolvimento sustentável em favor da nossa região. A sigla ESG se refere às práticas ambientais, sociais e de governança adotadas por uma empresa para que ela se torne cada vez mais sustentável e consciente. E especialistas destacam que, além das práticas voltadas para o meio ambiente, também é necessário olhar para as iniciativas sociais.
A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a AproSoja-MS, vem atuando no estado de forma a fomentar a prática de sequestro de carbono na atividade rural, uma forma de alcançar as metas relacionadas ao conceito ESG. O produtor que faz o plantio direto, ele já vem aí com essa atuação nesse sentido. Então, ele fazendo planos de sequestro de carbono, a gente acredita que ele vai estar de uma maneira consciente e também está tendo um outro lucro envolvendo essa área, né, que está sendo cultivada a soja ou milho. A sigla ESG se refere às práticas ambientais, sociais e de governança adotadas por uma empresa para que ela se torne cada vez mais sustentável, consciente e bem gerenciada. Para os especialistas, muito tem se falado sobre o meio ambiente, mas também é necessário olhar as iniciativas sociais. O S, na verdade, do ESG, ele tem o lado bom, ele tem o lado de mapear também aquilo que a gente faz de bom para as empresas e tudo, para as comunidades, né, de tudo mais. E a nossa ideia é trazer isso, então, essa expertise que a gente tem com mapeamento de vulnerabilidades, com entendimento de situação da comunidade, DH e outros, SROI, enfim, outros inúmeros índices que existem aí dessa linha, para dentro desse mundo do agronegócio e trabalhar junto com as empresas no desenvolvimento de métricas e indicadores próprios, índices próprios até para o agronegócio, para que eles consigam medir esse S, afinal. Uma tecnologia voltada para o monitoramento de carbono por meio de imagens de satélites consegue gerar índices de vegetação com o objetivo de mostrar o quanto a área está sendo regenerada. A gente passou por alguns processos industriais na nossa história como ser humanos. A partir do momento a gente viu que a gente estava trabalhando com fontes limitadas, que são as naturais. A partir daí, as imagens ela vêm para agregar e mostrar que essas vegetações que no futuro sofreram, hoje elas estão se recuperando e a gente consegue recuperar a vegetação. Então, a tecnologia vem para mostrar isso. Uma outra tecnologia com inteligência artificial foi criada para auxiliar o setor a alcançar as metas estabelecidas para a Agenda Verde do agro. Seja o objetivo de 2025 da rastreabilidade dos diretos e indiretos, isso a gente tem hoje uma parceria muito forte com algumas empresas, seja a questão do carbono, a neutralidade ou a redução da pegada para 2030 das indústrias, a Vega vem evoluindo nessas temáticas, evoluindo a ferramenta para exatamente auxiliar a dar uma resposta ágil, rápida, confiável, que para nós é um dos grandes alicerces. Então a Vega buscou realizar certificações sobre essa metodologia, de como ela faz. Então hoje a gente já está ajudando também empresas a fazer essa mensuração do seu balanço de emissões na questão da temática de carbono, em busca de atingir esses objetivos. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para todo o país neste fim de semana. E quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Neste sábado, a frente fria se desloca mais sobre o sul do país e a chuva permanece persistente no Rio Grande do Sul. Pancadas que acontecem em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado. Inclusive, devem ser volumosas e acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. No norte do país, a chuva também deve ser persistente, assim como no litoral da Bahia, Sergipe e Alagoas. Essas pancadas, inclusive, devem acompanhar rajadas de vento e trovoadas, mas devem ter alerta para transtornos, enchentes, deslizamentos de terra e também quedas de árvore por conta da força do vento podem ocorrer nesses municípios. Já choveu muito na região e a chuva ainda chega com intensidade neste sábado. Tempo firme entre boa parte do Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Pará, Tocantins, a região do Mato Piba e Sertão Nordestino. Neste sábado, temperatura máxima de 32 graus em São Luís, 36 em Palmas e no sul, temperaturas um pouco mais amenas, 22 graus de máxima neste sábado em Porto Alegre. Nesta semana, pancadas de chuva ainda concentradas no norte em função da zona de convergência intertropical e por conta da frente fria, os acumulados de chuva devem ser entre 20 e 60 milímetros em boa parte do centro-sul. Lembrando que essa umidade é bem-vinda para os cultivos de inverno e também para repor a água disponível no solo, tanto no estado de São Paulo como em Mato Grosso do Sul. Já em relação ao litoral
do Nordeste, chuva vai ser persistente ainda e os acumulados devem passar de 50 milímetros. Na próxima semana não muda muito o cenário. Tempo firme na maior parte do país, que possibilita os trabalhos em campo, como a colheita do café, colheita da laranja e também do algodão, que está engatinhando ainda no estado de Mato Grosso do Sul, mas os maiores acumulados de chuva devem ficar concentrados no norte. Além disso, no sul do país e também em áreas do sudeste, a chuva aparece de maneira irregular, acumulando entre 5 e 10 milímetros. Obrigado, Luísa. O que os ingleses fizeram com o rio Tâmisa, os franceses estão perto de repetir no Sena, despoluir o rio mais famoso do país. Um dos rios mais conhecidos do mundo, paisagem encantadora da charmosa Paris e que vira até praia no verão. Dá para tomar um bom banho de sol, mas nem tente pular na água. O Sena já foi um dos rios mais contaminados do mundo. Nos anos 60, o Sena foi considerado biologicamente morto. Foi tanto esgoto e dejeto industrial jogado na bacia do rio que a natureza não resistiu. Mas essa realidade está prestes a mudar. Os últimos governos investiram pesado em estações de tratamento de esgoto para recuperar o ecossistema e despoluir a água. E a Olimpíada de 2024 tem acelerado esse processo. O Sena não será apenas cartão postal. Vai ser palco para as provas de triatlo e maratona aquática. Isso mesmo, os competidores vão nadar nessas águas. A gente finaliza o Jornal Terra Viva de hoje com uma excelente notícia. Foi divulgado os finalistas do prêmio Mais Admirados do Agronegócio. E o canal Terra Viva tem 6 jornalistas, além de 2 profissionais do canal AgroMais e 1 da Band entre os finalistas. O prêmio é promovido pelo portal Jornalistas e CIA e chega à 3ª edição com recorde de votação. Estão no top 30 mais admirados da imprensa do Agronegócio 2023 os profissionais Andréia Fogaça, Lilian Munhoz, Renata Maron, Regina Dourado, Sidney Maschio e Vinícius Marra. O canal AgroMais do grupo Nilco Pay TV também está representado com 2 indicações, Simone Garcia e Thiago Silva. A jornalista Viviane Taguchi do grupo Bandeirantes também aparece no top 30. O canal Terra Viva ainda concorre nas categorias Canal Digital, em programa de TV especializado com o Jornal Terra Viva e programa de TV geral com o Nosso Agro, transmitido também na TV Bandeirantes. Em 26 de junho, serão anunciados os 5 primeiros colocados, além dos vencedores nas demais categorias. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Voltamos à segunda-feira, às 6h45 da noite. Um ótimo fim de semana e fique com a gente aqui no canal Terra Viva.